Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Olá, boa tarde, bem-vindos ao 33º episódio do Parar para Vender. Hoje vamos receber Paulo Ferreira. Paulo Ferreira é licenciado em Gestão de Empresas, é pós-graduado pela Porto Business School em Gestão de Vendas, tem um mestrado em Gestão Comercial pela FEPA e tem uma vasta experiência profissional de 15 anos enquanto consultor. Ao mesmo tempo, consegue exercer a atividade de docente no IPAM, na pós-graduação de Sales Management. Foi meu professor também no IPAM, na pós-graduação de Direção Comercial. Possui a certificação em PNL, coaching profissional, é speaker, é formador, é consultor independente. Eu até já estou cansado com tanta atividade, mas o Paulo consegue fazer isto tudo. Porquê? Porque adora desafios constantes e estimulantes, valoriza uma cultura de feedback contínuo, não desperdiça a oportunidade de aprender e de crescer e privilegia ambientes informais e descontraídos. Então, olhem, vamos tentar que o ambiente neste episódio seja isto, informal e descontraído, hoje para receber o Paulo Ferreira. Olá, Paulo, tudo bom? Olá, Eduardo, como estás? Tudo bem contigo? Tudo bem, Paulo. Ótimo, Finalmente, ótimo. Ao fim de 12 anos, tenho aqui a oportunidade de pagar a minha dívida de gratidão, não é? Na altura, eu fiz questão exatamente de dizer isto. Portanto, quando eu tirei a pós-graduação, no final, tiveste a amabilidade de me convidar para escrever um artigo sobre vendas e crise, na altura. E olha, aqui estou eu para te receber aqui no meu pequeno espaço, no meu pequeno cantinho, onde eu gosto de falar com os meus convidados sobre as vendas, sobre os desafios que os profissionais têm todos os dias. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Eduardo, pelo honroso convite. Agradecer a ti, a todos aqueles que estão desse lado a escutar-nos e obviamente, dar-te parabéns por este teu brilhante projeto que tanto tem elevado o mundo das vendas, não é? E só para quem está nele sabe o quanto é necessário termos esta plataforma em que podemos interagir com elementos de pontos comuns, partilhar dores, partilhar sucessos, partilhar ganhos. Portanto, honroso parabéns para ti por todo o teu trabalho desempenhado e a todos os ilustres que já por aqui passaram, obviamente. Tenho tido a sorte, felizmente, de muita gente a ter aceitado efetivamente este convite e olha, sorte também de tu teres aceitado. Então, Paulo, fazendo aqui uma pequena paragem e vejo que temos muita gente já a seguir-nos no LinkedIn e fico satisfeito com isso. Estava aqui a comentar contigo o seguinte. Nós, há 12 anos, na altura, conhecemos, portanto, tu já na altura estavas a dar formação a dar aulas no IPAM, só que o teu mundo das vendas, eu recordo-me que tu na altura já tinhas partilhado connosco, enquanto alunos que vinhas, já tinhas ali uma trajetória no mundo das vendas. Portanto, eu acho que aqui o objetivo seria o quê? Contar-nos um pouco a tua trajetória no mundo das vendas e como é que, olha, te tornaste especialista em Sales Coaching.
Muito bem, ótimo, muito bem. Agradeço a oportunidade para fazer essa partilha. Bom, rapidamente, portanto, fiz aqui um percurso normal em termos académicos, portanto, fiz a universidade. Portanto, a minha formação base foi gestão de empresas na vertente económico-financeira e aquilo que foi a minha primeira colocação a sério foi trabalhar como controller de gestão. Obviamente que era algo que durante o curso tu vais sempre idealizando daquilo que será a tua carreira futura e a verdade é que ao final de algum tempo a desempenhar a função eu percebi que havia algo mais que eu procurava do que praticamente estar só fechado num gabinete a produzir reportes para abastecer o board. E portanto, foi aí nesse momento que efetivamente eu dei aqui o salto em termos de transição para trabalhar na área comercial, portanto uma área muito mais relacional, muito mais de pessoas para pessoas, muito mais de solução, que no fundo é muito isto que é o nosso papel, e portanto fui fazendo aqui o meu percurso, trabalhando por distintas áreas, na área seguradora, na área da logística, na área das soluções de gestão documental, e a verdade é que houve sempre aqui um ponto comum e transversal a todas estas áreas. Obviamente estamos aqui a fazer uma viagem no tempo há cerca de aproximadamente quase 30 anos atrás, e felizmente que as coisas mudaram muito, mas o ponto comum e transversal que acontecia era de facto, portanto tínhamos ali um padrão daquilo que era o entrar no mundo das vendas, não é? Quase que aqui em forma de caricatura, portanto tinhas ali 2 dias de formação, davam-te a tabela de preços, e diziam-te, diverte, é bom que ao final do dia já existam vendas, não é? Portanto, aquilo que foi o padrão que eu identifiquei foi, de facto, uma notória falta de acompanhamento, do materializar, do partilha de experiência, porque, tal e qual como eu digo, nós em sala somos todos vendedores de milhões, mas a verdade é depois no terreno que as coisas acontecem e que aí faz a diferença. E obviamente que esta ideia, quer enquanto comercial, quer depois quando decidi enverdar aqui por uma área muito mais de consultoria, de análise estratégica, muito diretamente relacionado com as equipas comerciais e trabalhar com elas, foi de facto algo para mim que eu considerei como sendo aqui um pilar fundamental, e creio que no que diz respeito a esta questão da parte do sales coaching ou treinamento de vendas, que também é muito, muito utilizado, que é a tua expressão e que tu idolatras. E ainda bem... Treino de vendas. Treino de vendas, não é? E ainda bem que assim é. E de facto eu olho sempre para esta questão do sales coaching sempre aqui numa visão holística, não é? E integrada. Não estamos a falar aqui, ok, só parte do sales coaching, porque efetivamente tudo começa atrás, não é? Em primeiro lugar tem que existir aqui um alinhamento forte daquilo que é um design, daquilo que é o modelo de funcionamento da equipa comercial. Tudo começa desde logo na parte do recrutamento, qual é que é o perfil, qual é que é o processo de aculturação, como é que é a formação técnica e a formação comportamental em termos da parte comercial, porque depois quem vai pegar na equipa tem que obviamente dar seguimento a todo esse processo, não é? Portanto, eu sou sempre muito apologista desta continuidade deste processo para dar fluidez, e até por uma questão muito simples, não é? Para que nós estamos aqui a falar de uma questão tão simples quanto isto, que é o cimentar de comportamentos inerentes àquilo que é a área comercial, não é? É aquilo que eu defino como sendo os comportamentos de marca registada, que independentemente do cenário, do contexto ou do perfil, portanto, o comportamento tem que estar lá, não é? Obviamente depois com toda a flexibilidade mental e agilidade que cada um de nós tem que ter, mas esta componente dos comportamentos de marca registada tem que obviamente estar cimentados. E obviamente que um comportamento é um hábito, não é? Portanto, nós temos que muitas vezes desconstruir um hábito, incorporar um novo hábito e depois o sales coaching que vai ajudar a cimentar um novo hábito, não é? Obviamente que senso comum não é prática comum, portanto a formação é global e transversal para tudo e para todos, mas depois a questão é que cada um vai materializar no terreno de forma distinta. Portanto, a parte de sales coaching o que ajuda é exatamente a isso, não é? A sistematizar comportamentos, a dar uma estrutura, não é? E estrutura é sempre porto seguro, é sempre segurança, é sempre certeza, que, uma vez mais, independentemente do cenário, do contexto ou do perfil com quem nós lidamos, sabemos que há comportamentos que nos vão ajudar a trabalhar de forma clara com aquilo que é o nosso propósito junto do nosso ou dos nossos clientes. E portanto, sempre foi esta a minha visão para aquilo que é parte do sales coaching.
há sempre aqui uns pilares fundamentais que eu gosto de cimentar e trabalhar na parte enquanto delineamos todo o processo. Há obviamente aqui uma fase inicial que é a fase da consciencialização, não é? Portanto, esta questão da envolvência, portanto, em que o sales coach, juntamente com o seu coach e com o vendedor, portanto, aprofunda aquilo que é o conhecimento dos seus talentos, das suas competências, os seus valores, as suas crenças e também as suas limitações e as suas insuficiências, obviamente, não é? Porque elas existem e por isso é que nós estamos lá. Portanto, mas eu diria sempre que a primeira grande missão de um sales coach é muito esta, é retratar a realidade. A última missão é agradecer a todos aqueles que acompanham durante o caminho. Portanto, esta primeira etapa é sempre fundamental, o processo de consciencialização. Um bom sales coach tem a noção que muitas vezes esta etapa é uma etapa filtro, ok? E percebemos quem efetivamente está disposto a entrar e envolver-se na parte do projeto e do processo como um todo. Porquê? Porque consciencializar é desconstruir, é perder algo de nós, não é? E lá está, dependendo da crença ou das crenças maior ou mais ou menos limitadoras que nós temos, obviamente que isto pode afetar e pode condicionar aqui a parte do desempenho. Portanto, esta primeira etapa da consciencialização, sempre aqui uma etapa fundamental e crítica. Há depois um delinear daquilo que é o planeamento e nomeadamente, quando falamos do planeamento do processo, é acima de tudo escolher os caminhos que oferecem os melhores resultados para a aprendizagem, não é? As pessoas são diferentes, têm uma percepção da realidade diferente, têm personalidades diferentes, experiências diferentes, motivações diferentes, então o desafio aqui é muito trabalhar não num nível de procurar uma solução, não, acima de tudo o primeiro grande desafio é encontrar várias alternativas, não é? Porque provavelmente a melhor solução é o conjugar de várias alternativas e obviamente todo e qualquer sales coach tem sempre isto em mente, que o nosso papel e o nosso maior desafio é levantar e criar oportunidades e depois explorar cada uma delas, e a solução final poderá ser aqui o conjugar de mais do que uma alternativa. Portanto, esta componente do planeamento é uma componente importante. Por um lado, porque permite-nos trabalhar muito aqui a parte da intimacy com a parte do nosso coaching, trabalhar a parte da proximidade, uma partilha de objetivos comuns, e é uma questão tão simples quanto isto, não é? Esta parte do planeamento, acima de tudo, é trabalhar num processo de co-criação com o próprio coaching, ou seja, é ele próprio sentir-se que faz parte do processo, e acima de tudo, o que eu digo sempre é trabalhar sem agenda, ok? A agenda é definida por parte do coaching. Eu aprecio particularmente as pessoas que têm uma agenda própria, que chegam lá, ok, vamos seguir isto, vamos fazer isto, ok, obviamente, não é? Irá funcionar para alguns elementos, para outros nem tanto, mas, portanto, este planeamento numa ótica de co-criação. Acima de tudo, a grande mais-valia da parte do planeamento, para além de uma estrutura lógica à qual nós nos iremos manter fiéis com os devidos ajustes quando assim for necessário, mas acima de tudo é muito de elevar níveis de confiança da parte do coaching. Ou seja, ele percebe que tem alguém cujo objetivo é ajudar e apoiar, e ele aí será sempre a estrela, ele está num processo de co-criação, ele cria as suas próprias alternativas e sabe que tem alguém ao seu lado para o elevar. E obviamente que esta questão da confiança é sempre fundamental e crítica, não é? Porque a confiança, por norma, vem sempre aqui de dois pilares, não é? Ou dos resultados, portanto, e obviamente, e todos nós trabalhamos em vendas, sabemos exatamente como é que isso é, não é? Portanto, quando os resultados aparecem, o nosso nível de confiança eleva, e depois há aqui um outro fator, para mim, crítico e fundamental para trabalhar a confiança, que é a flexibilidade. Ou seja, que é quanto mais flexível tu és e mais à vontade tu estás para trabalhar e lidar com determinados perfis, em determinados contextos, ok, mais confiante tu ficas, não é? Há comerciais que obviamente são muito bons a lidar com determinadas áreas de negócio, com determinado perfil de cliente, mas a verdade é que quando muitas vezes tem que fazer uma transição, até muitas vezes uma simples transição geográfica, não é? Para um perfil que já não é tão comum ao qual ele está habituado, portanto, se essa flexibilidade não existe, a sua confiança vai ser afetada. Portanto, planear permite-nos isto, e eu digo sempre, planear é começar com fim em mente e planear é contemplar cenários. Portanto, o criar alternativas em que vem do próprio coaching, portanto, ajuda e muito esta questão. Depois, obviamente, né, aqui uma parte seguinte é a componente de materializar e monitorizar. Portanto, acima de tudo é, de forma contínua e constante, irmos aqui fazendo a revisão do processo que foi feito, identificar os desvios entre aquilo que foi o programado e o reformulado, reformular o plano de ação, a estratégia de atuação quando necessário. Portanto, obviamente que esta é sempre aqui uma parte
em que o papel principal é e será sempre da parte do coach, portanto o Sales Coach tem só como objetivo orientar e, portanto, e aferir que o desvio não está a ser considerável em relação àquilo que está delineado, sempre tendo e levando em linha de conta, obviamente, fatores exógenos que podem existir, não é? Portanto, eu digo sempre, Claro. Vamos montar aqui um plano para controlar o controlável, para estarmos preparados para o incontrolável, não é? Porque ele vai surgir sempre. Depois, obviamente, temos aqui uma última etapa, não é? Que é fundamental, e eu diria que muitas vezes é uma parte importante de saber quando sair, que é a parte da validação. Ou seja, basicamente é a fase onde se apresentam os resultados de desempenho, quer junto da organização, quer junto do próprio coachee, e acima de tudo, no que diz respeito à parte do processo de aprendizagem, é quais coisas que são as competências adquiridas por comparação com aquilo que eram os objetivos inicialmente desenhados, mas mais do que isso quais é que são as competências que agora sim já são a sua marca registada. E por isso é que eu dizia que saber quando traçar a linha e quando sair é uma parte fundamental. Nós não queremos criar um cordão umbilical ad eterno, não é? Portanto, aquilo que é o nosso papel é trabalharmos aqui em 3 patamares fundamentais, que é o patamar da legitimidade, ok? Legitimar que, de facto, o vendedor, neste momento, está dotado daquilo que são as competências fundamentais para elevar os seus resultados, tendo por base o mercado e o contexto no qual está inserido. Portanto, o segundo patamar é o patamar da responsabilidade, é ele estar autoconsciente daquilo que são as suas competências e que, obviamente, isso agora lhe traz uma responsabilidade acrescida. E a verdade é que depois, nesta fase de saída e transição, que entramos naquilo que é o patamar idílico, que é o patamar da autonomia, ok? Nitidamente agora o vendedor sente-se autónomo para, de forma independente, materializar e colocar em prática de forma contínua os comportamentos de marca registada que lhe trouxeram os resultados até o momento. E, portanto, desta forma fiz aqui já uma explanação talvez um pouco extensa daquilo que era o desejado da tua parte. Não é nada, ó Paulo. Olha, mas eu vou pegar aí em 2 pontas. Muito bem, vamos lá. Que tu deixaste. Então, a primeira ponta que eu vou pegar é confiança. E a segunda ponta que eu vou pegar é quando abandonamos o processo. Certo. E isto porquê? Olha, há uma definição que eu gosto muito. Por acaso hoje fiz um post à volta disso, sobre confiança, que é a confiança, de acordo com o dicionário Priberan, a confiança é coragem proveniente da convicção no próprio valor. Okay. Eu adoro isto, eu adoro esta frase, eu vou-te dizer. Se esta frase estivesse num livro de autoajuda, eu provavelmente acharia isto uma chachada. Como está num dicionário, eu acho brutal. Isto porquê? Porque efetivamente a confiança passa por nós primeiro encontrarmos valor, percebermos que temos valor. E eu sou sincero, eu nunca conheci nenhum vendedor sem valor. Portanto, eu quando chego a uma empresa, se está lá o vendedor, é porque tem valor. Senão, a pessoa, se ele não tivesse valor, nem sequer teria sido elegível, ou elegido, melhor dito, para o treino de vendas. Plenamente de acordo. Okay? Segundo motivo, a pessoa tem que estar convicta do seu valor, e normalmente isso não acontece. Não é normalmente. Muitas vezes há muitos vendedores que não estão convictos disso. E depois é a parte de assumir perante os outros, olha eu tenho valor. Eu sei fazer bem prospecção, eu sei fazer um fecho de vendas, eu sei acompanhar, por aí fora, ok? E depois, vamos para a outra ponta que tu disseste, que é o abandonar o processo. Certo. Ok. E isto porquê? Porque muitas vezes nós apanhamos pessoas que começaram com muita pouca confiança e depois, no final do processo, nós já vemos que elas estão perfeitamente autónomas, ok? E aquilo que acontece é exatamente o quê? É nós dizermos, olha, isto já chega, já acabou. Certo. E eu normalmente, quando as pessoas têm resistência a abandonar o processo, portanto, se do outro lado existe a resistência, aquilo que acontece é, e olha, ainda na semana passada fiz isso, é dizer o seguinte, olha, diga-me uma coisa, no último mês, quantas vezes pensou, eu sobre este tema precisava da opinião do Eduardo ou da ajuda do Eduardo? O Eduardo, 0. Ok, então diga-me uma coisa. Nós neste momento, neste processo,
quer continuar porquê? Epá, é para me comentar, é para ter uma conversa, é para me dizer como foi o último fim de semana. Epá, se é sobre isso, epá, nós podemos acabar o treino de vendas e ligar-me com todas essas Exatamente, informações. tal e qual. Eu não lhe vou cobrar nada por isso. E muitas vezes, eu acho que esta parte tem a ver aqui com um processo que é o que é. Voltamos ao mesmo, que é, pá, as pessoas terem receio de voltarem a ficar um passo atrás. Certo. Tal Ok? qual. É E há exatamente aqui um isso. ponto. E eu acho que estes 2 pontos são importantes nesta situação. E isto leva-me à próxima pergunta, que é qual? Que é, epá, que tipo de vendedora é que necessita de um sales coaching ou que necessita de um treino de vendas? De acordo com a tua Certo. opinião, qual é que achas que é o tipo de vendedor ou em que momento da carreira é que um profissional de vendas necessita desse apoio? Enquanto Certo. pensas nessa pergunta, ou enquanto pensas na resposta, deixa-me aqui agradecer ao Gabriela Beiris, epá, que nos está a assistir diretamente do Brasil. Do Brasil. Portanto, no Brasil, portanto, lá são menos 4 ou 5 horas, portanto, são 8h20 ou 9h20, epá, e é uma forma de começar amanhã, pronto, epá, podia Tal ser qual. de outra forma, está a ouvir 2 portugueses aqui a falar sobre vendas. Obrigado, Gabriel. Então, Paulo, É qual isso. é que achas qual é que é o momento da carreira em que leva alguém a procurar este tipo de apoio? Certo. Muito bem, é uma excelente questão e partilhando aquilo que é a minha opinião em relação a essa questão do timing para entrarmos num processo de sales coaching. Bom, em primeiro lugar, eu diria que investir em ti mesmo é o maior investimento que tu podes fazer e que ninguém te pode retirar isso nem por impostos, não é? Já Warren Buffett dizia isso. Portanto, a questão é, se tu estás num processo altamente consciente, se tens uma noção muito clara do mundo dinâmico e complexo no qual tu vais entrar, se estás num processo de autoconsciência elevado, é normal que tu queiras e que devas ter essa sessão ou entrar nesse projeto de apoio. Portanto, eu diria que o timing é quanto mais cedo melhor, ok? Porque tu estás a acelerar a tua curva de aprendizagem brutalmente. Qual é que é a questão? E seguramente que a ti já deve ter acontecido o mesmo, é quando tu muitas vezes tens solicitações da parte de potenciais clientes em que te contactam quando percebem que está tudo partido, não é? Portanto, quando está tudo partido, aquilo que esperam é que nós vamos lá, portanto, e que com soluções milagrosas e a varinha de condão, vamos conseguir resolver essa situação. Portanto, eu diria que o antecipar, e por isso é que eu trabalho sempre numa ótica integrada, ok, da parte da componente, da formação, mais o processo de sales coaching, porque isto dá solidez ao processo, dá solidez a cada elemento. Portanto, quanto mais cedo tivermos esta possibilidade de o avançar, tanto melhor. E repara, seguramente já passaste por esta experiência, muitas vezes 2, 3 sessões são fundamentais só para alinhar, ponto. Okay? Muitas vezes é só isso, não é? É um alinhar. É quase entras aqui numa ótica de, obviamente, sales coach, mas também a tua partilha de experiência, e sei que tu lá tens muitos anos de terreno, tal e qual como eu, portanto, o que é que nós fizemos? Basicamente a mensagem é, não vais por aí, eu já fui, não sigas o caminho do AT com a cabeça na parede para ver tijolo. Eu já fui por aí e não funcionou. Portanto, vamos trabalhar outras perspectivas, outras alternativas, e basicamente é isso, não é? É sempre a eterna questão. A melhor forma de ter uma excelente ideia é ter muitas ideias. Portanto, ok, então vamos só trabalhar aqui em várias alternativas daquilo que é o teu alinhamento, o teu posicionamento, como é que tu queres ser visto e reconhecido no mercado, qual é que é o posicionamento emocional que tu queres ter no mercado onde atuas, como é que és que os clientes olhem para ti, e muitas vezes é só depois sistematizar isso. Portanto, na questão do timing, a resposta é muito clara e muito evidente, é o mais cedo possível, não é? Quando falamos aqui de qual é que é o perfil que procura ou que deve estar envolvido em todo o processo de sales coaching, basicamente todo e qualquer perfil é válido, não é? Como tu sabes, não é? Nós trabalhamos aqui em cima de 4 gatilhos, e a verdade é que as pessoas movem-se por razões diferentes. As pessoas movem-se por razões completamente diferentes, e obviamente partilhando aqui com todos aqueles que estão do outro lado. Nós temos, obviamente, aqui há vendedores, e de uma forma global e transversal, há pessoas que se movem muito pelo efeito novidade surpresa, ok? Portanto, e basicamente
precisam de alguém para o ajudar a trabalhar essa componente mais disruptiva, mais da criatividade, maior envolvência na parte do processo da mudança, porque esse é o seu driver natural. Okay? E está tudo bem, portanto, obviamente que, apesar de termos aqui uma estrutura clara, comum e transversal, mas depois a parte do como, essa é que é a parte diferenciadora e obviamente que um sales coach tem que saber exatamente o que é que move a cada elemento com o qual trabalha, não é? Porque muitas vezes um dos erros que são cometidos, e isto nomeadamente quando estamos a falar aqui de sales coach internos, a questão é que muitas vezes a motivação é feita pelas próprias razões. Portanto, muitas vezes o sales coach interno, o que ele quer fazer é motivar a equipa pelas suas próprias razões. Sabendo nós que somos pessoas distintas, portanto, irá funcionar para alguns, seguramente que não irá funcionar para outros. Portanto, este driver da novidade surpresa é obviamente aqui um fator-chave e crítico com o qual nós temos de trabalhar. Há um outro driver, que é o driver do reconhecimento de significância, ok? E há vendedores que trabalham para serem reconhecidos. Por norma, as organizações trabalham muito bem esta componente do reconhecimento e da significância junto daquilo que são as suas equipas. Ou numa ótica de rankings, numa ótica de prémios, numa ótica de bónus, mas a verdade é que este reconhecimento de significância, por norma, advém só do resultado final e nunca dos comportamentos que são trabalhados e materializados ao longo do tempo. Okay? Exatamente. Não é? Muitas vezes, atenção, tu podes ter um vendedor que pode estar a fazer um caminho muito estruturado, muito sustentado, que o resultado ainda não apareceu, que irá acontecer, verdade? E ele arrisca a que durante todo este processo ele não seja reconhecido pelo trabalho que ele está a ser feito, ok? No dia que ele chegar lá e atingir o objetivo, ok, aí sim o reconhecimento de significância virá ao de cima. E portanto, e obviamente tens pessoas que te procuram exatamente no modo de como é que eu posso acelerar os meus resultados, como é que eu posso ser mais reconhecido, ou dentro da minha organização, ou até muitas vezes entre pares. E muitas vezes é aquilo que muitas vezes pessoas que entram no processo de sales coaching procuram este reconhecimento, esta significância até entre pares. Lá está, muito diretamente relacionada com a questão que tu estavas a falar do reconhecimento do seu próprio valor. Eu tive com especial atenção o teu artigo que tu partilhaste hoje de manhã e adorei o outro lado, que em primeiro lugar convenceste do valor a ti mesmo e não o inverso, porque o inverso é arrogância. Correto? E essa para mim ficou-me, porque é exatamente isso, não é? Portanto, quando tu queres convencer os outros que és muito bom, isso é só arrogância quando tu próprio não estás convencido. Quando tu te convences a ti mesmo, ok, então aí sim, essa é a tua confiança, a tua coragem para assumires perante o mundo e acima de tudo perante a pessoa mais importante que és tu mesmo, do teu genuíno e do teu real valor. E portanto tens aqui também alguns elementos que te procuram muito por esta questão de trabalhar o reconhecimento da significância, são perfis muito focados em resultados, portanto, e muitas vezes querem acelerar o processo para mais rapidamente chegarem ao resultado, porque sabem que essa é a forma quase que de ligação direta para o reconhecimento. Mas a base que está em querer o resultado, obviamente, para além dos ganhos que daí advém, em termos de remuneração, de prémios, de bónus, seja o que for, é também uma necessidade básica que é reconhecimento e significância. Depois, tens outros elementos que, eu diria que este é um perfil muito, muito particular. É um perfil que valoriza muito a certeza e a segurança. Ou seja, aquilo que eles procuram são os elementos que, tal e qual como tu estavas a mencionar, eles querem constantemente ter a validação da parte de alguém. Que é, ok, estou a fazer bem. É assim que se faz, não é, Paulo? Paulo, só estou a ligar para dizer que fiz desta forma. É assim, correto? Ok? Portanto, são pessoas que constantemente valorizam a certeza e a segurança. E com estes, e perdoa-me a expressão, não é? O desmame da parte do processo é mais desafiante, não é? É mais desafiante, porquê? Porque tu não podes colocá-los em no man's land de um momento para o outro, não é? Tu não podes colocá-los em no man's land de um momento para o outro. E curioso a tua abordagem, que é, ok, mas na última semana ou no último mês quantas vezes pensou em mim, e portanto, se não pensou em ti nesse contexto, então é sinal que estás a fazer um excelente trabalho. É sinal que ele próprio está a seguir o seu caminho, e portanto é uma abordagem que eu próprio também trabalho, que é o espaçamento em relação a isso, não é? Que é para, ok, a pessoa perceber, ok, estou legitimada, tenho responsabilidade, portanto, eu agora tenho que assumir verdadeiramente a minha autonomia na parte do processo como um todo. E depois, obviamente, temos aqui do outro lado uma outra questão importante,
que é, eu diria que o quarto trigger, que é o trigger da ligação-conexão. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar é nitidamente aquilo que são pessoas que valorizam e privilegiam aqui a componente relacional, nem sempre está diretamente inerente ou adstrita ou faz parte do seu ADN, não é? E muitas vezes estamos a falar aqui de pessoas e nomeadamente isto advém muito de um perfil muito lógico e racional e estruturado, mas que percebem que no mundo das vendas trabalhar a componente relacional é uma parte fundamental e crítica, não é? E, portanto, eles sabem que muitas vezes, ou porque têm esta lacuna em termos da parte deste trigger e querem nitidamente trabalhá-lo, ou muitas vezes querem doseá-lo para fazerem uma transição para o outro lado mais lógico e racional. Há muitas vezes muitas pessoas que têm aqui uma forte componente lógica e relacional, ok? E acreditam que isso é o fator-chave que vai fazer a diferença entre tudo e não o é. Ok? Então, muitas vezes também procuram, e este é o meu gatilho, mas eu sei que neste mundo das vendas, não é? E é o que eu digo sempre, pá, quem trabalha em termos de área comercial, pá, é uma carreira que se gera com a razão, vive-se com a emoção. Não é? E muitas vezes este perfil inverte aqui o processo, não é? Vive tudo muito com a emoção, mas tem aqui uma componente mais lógica, estratégica, racional e estruturada para pôr as coisas a funcionar. E, portanto, eu diria que respondendo diretamente à tua questão, estes são os perfis que todos eles com as suas necessidades distintas, mas que todos eles são, obviamente, alvos do processo de sales coaching, sempre com esta particularidade de trabalhar aqui de forma muito individualizada aquilo que é o trigger motivacional de cada um deles. Correto. Paulo, o que tu disseste, concordo a 100%. Eu acho é que e isto, estamos aqui a tocar nesta situação que à partida é só um preciosismo da linguagem, ok? Que é a questão do treino de vendas ou sell calls, pronto, vamos manter, mas eu acho que aqui a grande mais-valia deste processo prende sempre com uma coisa que é a diferente perspectiva, a perspectiva do outro. Isto porquê? Porque muitas vezes eu utilizo muito este exemplo, que é, muitas vezes, o alguém que vem de fora, o seu grande defeito e a sua grande qualidade é exatamente esse, é vir de fora. Porque pode dizer uma coisa que é completamente absurda, não é? Pode dizer uma coisa que é completamente absurda e, ao mesmo tempo, pode dizer uma coisa que nunca ninguém viu, porque está dentro daquele processo. E eu, às vezes, estou em determinadas circunstâncias e as pessoas dizem, como é que nós nunca vimos isto? Parece que somos burros. E eu digo sempre, se fosse inverso, ou seja, se vocês viessem passar um dia, uma semana, um mês comigo, haveriam de ver coisas que eu também nunca vi. Certo. Ok? E eu acho que a grande mais-valia tem sempre a ver com isto, a perspectiva do outro. Isto porquê? Porque eu vou ser sincero, eu, por exemplo, há uma profissional, a Susana Barros, não sei se tu conheces, mais da área da liderança e da gestão. Eu e a Susana encontramos-nos com alguma periodicidade exatamente para trocarmos perspectivas. Certo. Ela sobre o meu negócio, eu sobre o negócio dela, que nos permita exatamente isso, ok? Obtermos a perspectiva do outro. Olha, temos aqui mais um comentário do Joaquim Silva. Boa tarde. Um vendedor deve estar preparado para correr maratonas e não corridas de 1000 metros. Sim, não, depende da área de negócio. Paulo Ferreira, quer comentar, se faz favor. Muito bem. Carlos Joaquim, desde já, muito agradecido pela pergunta. Obviamente que a resposta polite seria, claro que temos que correr maratonas e não corridas de 1000 metros, devemos investir numa relação duradoura e contínua com o cliente, investir no lifetime value junto ao cliente. Agora, obviamente, e o Joaquim toca nesse ponto, não é?
Depende muito da área de negócio na qual nós estamos a falar. Há negócios que muitas vezes são negócios one shot, há negócios que muitas vezes, em termos de ganho direto da venda, ok, é uma venda que é feita, verdade? Há, obviamente, é o outro lado em que nós temos que trabalhar no que isso respeito, não é? E eu diria que um comercial irá fazer crescer a sua carteira de forma preguiçosa, e permita uma expressão, de duas formas. Em primeiro lugar, se ele tem esta capacidade para ter venda repetida junto do mesmo cliente, ok? Claro que sim, né? Portanto, todos nós temos aqui uma noção clara qual é que é o custo de aquisição do novo cliente versus venda de cliente de carteira, e obviamente que esse é um aspecto fundamental e a levar em linha de conta. E obviamente se eu tenho esta possibilidade, se eu estou numa área de negócio que me permite efetivamente fazer isso, que é trabalhar numa ótica de venda repetida do cliente, claro que a maratona está sempre lá, não é? Quando nós estamos aqui a falar numa outra vertente, igualmente para fazer trabalhar e crescer de forma estruturada os nossos resultados, advém muito da parte da venda por recomendação. E com isto eu quero dizer o quê? Efetivamente nós podemos estar presentes numa área de negócio, e áreas de negócio que muitas vezes têm ciclos de vida muito, muito longos, ok? E nós sabemos disso. E portanto, o ganho direto não será provavelmente uma venda num futuro muito próximo, é obviamente aquilo que é o nome que é trabalhado e disseminado pelo mercado, pelo reconhecimento do nosso valor, pelo resultado traduzido e aportado àquele cliente. Portanto, obviamente que sim, não é? E quando trabalhamos aqui numa ótica de venda, a relação duradoura e contínua tem que ser um pilar constante e contínuo inserido em cada um de nós. Agora, obviamente, não é? E estou-me aqui a lembrar de algumas áreas de negócio, ok, uma área door-to-door, ok, a resiliência tem que estar lá brutalmente, não é? É uma maratona no negócio como um todo, mas com o cliente, ok, é-nos feita a venda hoje, e portanto provavelmente nós vamos ser contactados daqui a não sei quantos anos por alguém para renovar, e se calhar já nem será a mesma pessoa, portanto estamos aqui obviamente a falar em questões completamente distintas, mas eu digo sempre isto, não é? Um vendedor ao longo daquilo que é a sua carreira, ele é muito avaliado não só por aquilo que ele constrói, mas também por aquilo que ele não destrói. E o não destruir é o não destruir a qualidade das relações humanas que foi criando ao longo do tempo, sendo materializado em negócio e transformado em cliente ou não. Não é? Mas todos eles, todos aqueles com os quais nós interagimos, terão aqui este papel importante de serem muitas vezes nossos advocates, não é? E serem Exatamente. Aqui quase os defensores daquilo que é o nosso trabalho e dos resultados produzidos, ainda que muitas vezes eles próprios não se estejam a ver como cliente, porque o seu negócio, a sua necessidade ou o timing não é o adequado para que isso aconteça, não é? Mas temos aqui propulsores daquilo que é o nosso trabalho e da forma como o fazemos e com os resultados que obtivemos, obviamente que isso só trabalhando de forma contínua e uma vez mais, não é? Sendo aqui congruente, só com comportamentos de marca registada que nós vamos tendo ao longo de toda uma vida, que nos vai distinguindo e diferenciando neste mercado altamente dinâmico e competitivo, mas com lugar para todos, atendendo à especificidade de cada cliente, não é? Porque uma venda é mesmo isso, é ter o cliente certo, na hora certa, com o produto ou o serviço certo, e muitas vezes é uma destas variáveis que pode não estar presente, não é? Mas, portanto, é este aqui o papel de todos aqueles que estão neste mercado e que querem contribuir, não é? Para o elevar ainda mais do valor junto daqueles com quem trabalha ou do seu cliente final. Claro. Eu estava aqui a pensar nesta afirmação do Joaquim Monteiro. Eu lembrei-me aqui de outra imagem ao Paulo, que é qual? Imagem, por exemplo, de uma etapa de uma volta de bicicleta. É o quê? Nós, durante uma etapa de uma volta de bicicleta, vamos imaginar uma etapa com 150 km. Há momentos, durante todo esse percurso, em que, por exemplo, existem os prémios de montanha, as metas volantes, em que é necessário um sprint para aquele momento. Ou seja, há a pressão daquele momento. E eu com isto eu quero dizer um vendedor tem que estar preparado para correr maratonas. É verdade. Agora, isso não significa que ao longo de todo o processo comercial não haja fase em que a pressão tenha que ser aplicada. Certo. Ok.
Plenamente de acordo. Aliás, obviamente quando falamos dessa questão, não é? E continuando a trabalhar aqui muito na analogia, obviamente que dentro de uma equipa de ciclismo há elementos que têm papéis muito claros e muito distintos, não é? No fundo, fazendo aqui o paralelismo com a questão da parte de sales coaching, é muito isso, em primeiro lugar a consciencialização daquilo que é o ponto forte de cada um e potenciá-lo ao seu máximo, não é? Eu não posso pedir a um trepador e exigir-lhe para ele ganhar sprints, tão simples quanto isto, não é? Portanto, é no momento certo, na hora certa, no sítio certo, ok? E ele colocar no terreno aquilo que é toda a sua plenitude e o seu esplendor. E obviamente, quando falamos aqui nesta questão, e esta é uma componente importante, quando nós trabalhamos aqui com a parte das equipas comerciais, é sempre termos aqui uma noção clara de que todos nós, de uma forma, diria, global e transversal, temos sempre aqui a escassez claríssima de 3 recursos, que é tempo, energia e dinheiro. Portanto, o eu ter uma noção clara da energia que eu aloco, ao tempo que eu tenho disponível, se eu faço isso de forma muito clara, muito consciente, muito sustentado num plano muito claro e muito evidente, obviamente que isso vai se materializar em dinheiro. E quando falo de dinheiro, obviamente aqui de uma forma global, naquilo que é o que são os resultados. Portanto, essa é uma questão notória no que a isso diz respeito. Portanto, eu diria que esta questão ao sprint final, claro que há um sprint final que nós temos que fazer e aliás, isso muitas vezes é típico quando nós vemos aqui para final do mês, muitas vezes as equipas estão estouradas porque têm que fazer um forcing final para atingir o objetivo, não é? Portanto, é normal, e depois é normal que nos primeiros 2-3 dias do mês que tenham que recuperar, é normal. É normal, portanto, este gerir de energia de forma consciente, está tudo bem que assim aconteça, não é? Até porque muitas vezes, existem fatores exógenos que condicionam aqui esta parte do processo. Agora, claro que o conjugar de forma consciente destes 2 fatores, claro que é e que será sempre um fator-chave e um fator crítico para as coisas funcionarem. Isso é inegável, obviamente. Não é? Olha, aqui, tendo em conta o vocabulário usado, temos aqui mais um comentário, acho eu, do outro lado do Atlântico. Muito bem. Temos o Fernando Alegre, bom conteúdo, como costumo falar aos vendedores aqui, eles precisam ser iguais a cachorros que vão ao posto marcar território. Estar sempre à volta do cliente para ser lembrado. Grande abraço. Fernando, eu gostaria de dar o meu comentário. Temos que ter aqui cuidado com 2 pontos. Primeiro, há muita gente com medo de cachorro. Da mesma forma que há muita gente que não gosta de estar sempre a ser perseguida pelo vendedor. Portanto, é preciso aqui dosear de alguma forma como se está a marcar o território, não é? Este é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto que temos que ter é que há muitos cachorros que só ladram e não fazem nada. Portanto, é importante que o vendedor faça alguma coisa que não esteja só parado a marcar o território. Mas eu percebo a ideia, Fernando. Obrigado pelo seu contributo. Certo. Paulo, queres comentar alguma coisa sobre... Sim, muito no teu alinhamento, não é? Obviamente termos esta noção clara de qual é que é o perfil do cliente, não é? Hoje em dia nós vivemos aqui tempos acelerados, em que de facto muitas vezes o tempo dos nossos clientes é extremamente valioso e de facto ou a visita é algo que nitidamente é sustentado em algo e que vai acrescentar valor, porque já longos vão os tempos em que nós passamos no cliente e passei cá só para ver se está tudo bem, não é? Quer dizer, existem outras formas de o fazer e repara, e a partir do momento que nós começamos a materializar isso em termos de custo de oportunidade, qual é que é o custo de oportunidade que eu estou a ter por fazer uma simples visita só para saber se o meu cliente está bem, sem ter qualquer propósito comercial, versus o timing que eu poderia alocar a um outro cliente, provavelmente não muito distante ali,
ao qual nitidamente eu posso e consigo fazer a diferença. Portanto, isto é algo que tem sempre que ser colocado aqui na equação quando a isso dizemos respeito. Agora, eu percebo a ideia global do Fernando, é exatamente isso, não é? Sempre trabalhamos aqui numa ótica de posicionamento emocional. Portanto, sempre que o cliente tiver uma necessidade clara e premente que esteja enquadrada na nossa área de negócio, obviamente que o primeiro nome que terá que disparar na mente dele terá que ser o nosso, não é? E portanto, Fernando, aqui deste lado do Atlântico, utilizando algo que é quem não aparece é esquecido, não é? Obviamente que eu tenho que marcar a minha presença, perceber qual é que é o perfil do cliente, qual é que é o timing do cliente, mas sim, obviamente sempre aqui a questão da parte do posicionamento emocional na mente do cliente como aqui um fator-chave e um fator crítico, isso é inegável, obviamente. Olha, Paulo, estava aqui a ver os comentários no LinkedIn, porque nem sempre faz a transição para o StreamYard, e tenho aqui 2 comentários. Nuno Miguel Moreira, boa tarde, conteúdos valiosíssimos, obrigado, Nuno. E tenho também o César Silva, que diz consistência e muita resiliência com uma crença inabalável no resultado. É isso mesmo, César, é muito essa atitude. É claro que juntamente com outro tipo de processos e técnicas de vendas que sustentem e que permitem eficiência e eficácia a essa consistência. Paulo, nós então, há aqui um ponto que é importante, que é, quando existe esta contratação de alguém para uma equipa, o objetivo é sempre muito claro, que é mais resultados, ok? E estes resultados... Tendencialmente, sim. E esses resultados, por norma, são vistos numa perspectiva de vendas. Ok? Sim. A questão é que métricas, que outros indicadores de desempenho é que consideras que são relevantes para avaliar o impacto do treino de vendas ou para avaliar o impacto do coaching? Certo. Obviamente que uma das componentes, eu diria que é a métrica mais comum e mais transversal a tudo e a todos, não é? É obviamente aqui um materializar de resultados. Agora, a questão é que quando nós muitas vezes só sustentamos o nosso processo nisso, e nisso sou sempre muito claro, quando do envolvimento e do arranque de um processo, repara, tu atingir objetivos de forma diferente é acima de tudo uma questão de mudança cultural. Ok? É acima de tudo uma questão de mudança de mindset. Eu não gosto de falar de mentalidade, porque mudar a mentalidade é algo que vai demorar ad eternum, e nas vendas não temos ad eternum para ter resultados. Portanto, o teu foco tem que ser mudar comportamentos. Ponto. Ok? Portanto, há uma métrica que é os resultados que esses comportamentos te trazem, verdade? A questão é, a partir do momento que tu passas o sponsorship do projeto para alguém muitas vezes interno, uma questão importante e fundamental é assegurar que os comportamentos continuam a ser praticados e materializados, porque o resultado é consequência do comportamento. Portanto, eu estou sempre muito focado na parte da transição ou na parte da passagem do projeto, que o trainer funcione muito bem, ok? O trainer funciona muito bem e tem que ser quase que blindado a parte do processo. E se decidirmos alterar comportamentos, que sejam um alterado comportamento validado e testado. Okay? Não é só porque agora fazemos a transição, ok, agora alguém diz, eu acho que desta forma funciona melhor porque funcionou para mim há 20 anos atrás. Com todo o mérito para quem há 20 anos trabalhou, porque fez um excelente trabalho para o fazer. Mas esta métrica do resultado, obviamente, né, depois podemos desdobrar isso em várias métricas, em aumento do número de clientes novos, aumento do raço de concretização, aumento do valor médio por cliente ou por ticket. Ok, tudo bem, mas isso são sempre métricas, mas depois há muito aqui uma questão da parte dos KPIs comportamentais. Não é? E esses são aqueles que são os mais desafiantes de tu trabalhares, não é? É como é que tu avalias um KPI comportamental. E tu avalias um KPI comportamental por observação. E, portanto, quem vai observar tem que saber exatamente o que é que tem que estar a observar.
Caso contrário, se ele não está envolvido no processo, se nem está sequer alinhado, portanto, ele nunca irá validar o porquê disso acontecer. Aliás, eu posso partilhar aqui um projeto no qual eu estive envolvido, em que a parte do arranque, portanto, eu estive ali envolvido na parte do arranque da parte da operação, como um todo, montamos a operação, e depois ali muito treinar toda a equipa, e estamos a falar de aproximadamente 150 vendedores, e um ponto-chave a ser trabalhado foi exatamente a parte do acompanhamento side by side com cada um deles, ok? Que é materializar cada comportamento. Obviamente nós não estamos aqui a falar de scripts fechados, não é disso que nós estamos a falar, mas o comportamento está lá, não é? E como eu digo sempre estou com a malta, à partida, se não existirem erros de genética, todos nós devemos ter o mesmo número de ossos, não é? Portanto, que é a nossa estrutura, que é o nosso esqueleto, é o nosso pilar, depois cada um com a sua naturalidade materializa. Mas nesse projeto, nitidamente, e foi uma decisão muito ponderada de avançarmos e de investirmos muito forte nesse acompanhamento durante aproximadamente 1 ano com toda a equipa, e posso partilhar que aquilo que era o objetivo inicial delineado eram 31 milhões e meio, e nós terminamos o ano com 40 milhões. Okay? E o fator-chave foi só um, ok? Comportamento de marca registada. Portanto, para mim esta é que é a parte importante, não é? Porque o Jim Rock, que é um dos grandes gurus da gestão, ele tem uma frase deliciosa que ele diz, depois tu ganhas o teu primeiro milhão, podes oferecê-lo, agora já sabes como fazer. Aqui é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, o resultado vai ser uma consequência dos comportamentos consistentes que tu materializas e que terão prova a trazer resultados. Okay? Por isso, para mim, esta é sempre a parte importante, ok? É a transição ou em trade the trainer, ou assegurares que durante acompanhamentos mais espaçados, ou relembrar constantemente que o comportamento de marca registada tem que estar lá. Okay? Esse, para mim, é a métrica, é quando tu, passado 1 ano, ou 2, ou 3, ou visitas o cliente e percebes que, mesmo sem saber que tu estás lá, que o comportamento está lá. Ok, boa. Então, continuam a colocar o comportamento, porque é sinal que esse comportamento traz o resultado. Olha, concordo a 100%, até porque muitas vezes existe a percepção de que quando as vendas estão a cair é porque se está a fazer tudo errado. Certo. E existe a crença errada que quando estamos a crescer é porque estamos a fazer tudo bem. Certo. E às vezes podemos estar a fazer tudo bem e as vendas estarem a cair, e estarmos a fazer tudo errado e as vendas estarem a aumentar. E o mercado está-nos a dar, alguém se distraiu e compra, e voltando atrás daquilo que eu estava a dizer, mas muitas vezes tu só és reconhecido pelo resultado, não é? Não pelo comportamento que estás a ter, pelo percurso que estás a fazer, não é? E esse eu diria que muitas vezes é o grande calcanhar daqueles, não é? E também é uma coisa, é verdade, não é? Nós em vendas, o timing é curto. Não é? Claro. Tu raramente tens um cliente que diz, ok, Paulo, vamos definir aqui um plano, há 2 anos, e daqui a 2 anos queremos elevar a equipa para um patamar diferente, ok? Nem todos os clientes trabalham dessa forma, não é? Muitos clientes Paulo, estamos aqui com um problema, precisamos acelerar resultados, de que forma é que pode ajudar para rapidamente estruturar aqui as coisas para que eles apareçam rápido, não é? E há comerciais que vão entrar rápido no processo, porque estão conscientes disso. Agora, a verdade é que todos nós temos curvas de aprendizagem completamente distintas, e há elementos que não vão entrar tão rápido no processo, sendo que ele é comum e transversal, portanto, o nosso ponto B é comum a tudo e a todos, mas a verdade é que vais ter pontos A completamente distintos, elementos a partirem de pontos diferentes. Portanto, por isso é que essa questão da parte do comportamento de marca registada, e é mesmo isso, é comportamento de marca registada, esse para mim é que é sempre o pilar-chave, e eu valido sempre um projeto com sucesso quando no Train the Trainer, e quando fazes aqui a transição para o sponsorship, que percebes que os comportamentos, eles continuam lá. Muito bem. Olha, temos aqui então o Filipe Martins. Deixa-me então ver o que é que o Filipe Martins colocou. Atenção, o tipo de cliente é definido pelo tipo de produto, isto é, o produto ou serviço ajusta a atitude e o comportamento de consumo. O que define um cliente é o produto, e quanto mais esclarecido estiver o cliente ou consumidor em relação a um produto ou serviço no momento da aquisição ou compra,
é o clique diferenciador. Eu compro todos os dias num vasto leque de produtos ou serviços. Normalmente apenas mudo para um novo serviço ou produto se estiver insatisfeito ou se não for apresentado de uma forma muito fácil de entendimento da mesma. A percepção correta do que vou comprar. Ora bom, há aqui coisas, do meu ponto de vista, que não é tão taxativo. Ou seja, por exemplo, aqui o tipo de cliente é definido pelo tipo de produto. Pode ser ou não. Eu julgo que o Filipe, nas duas primeiras abordagens, menciona ação e inversão de processo, que é o cliente é que toma a decisão de comprar. Repare, quando ele diz assim, não é? O que define um cliente é o produto e quanto mais esclarecido ele estiver. Ótimo, claro, se eu já tenho um cliente altamente esclarecido, fantástico. A questão é que quando muitas vezes este processo não acontece, não é? Claro. E obviamente, e trabalhando aqui num dos grandes vetores das vendas, que é parte de empoderar o cliente. E empoderar o cliente é exatamente isso, é dotar o cliente de toda a informação necessária para, de forma consciente e mais rápida, ele tome uma decisão. A verdade é que atualmente nós vivemos timings em que o cliente com três cliques ele próprio toma essa decisão, não é? Portanto, e basicamente ele só quer ter alguém à sua frente que valida a escolha que ele próprio já fez. Portanto, aqui o ónus da decisão vem muito da parte do cliente e claro que sim, e todo meritório. Portanto, eu diria que o nosso papel é não estragar naquilo que é a abordagem, esclarecer naquilo que deverá ser esclarecido. Em relação à última questão que o Filipe coloca, não é? Que apenas muda para um novo serviço ou produto se estiver insatisfeito, o seu produto for apresentado de uma forma muito mais fácil de entendimento. Obviamente é trabalharmos aquilo que é a vulgar designação daquilo que é o engagement que nós trabalhamos, não é? Muito vulgarmente utilizado na parte das equipas, mas obviamente quando nós falamos aqui no ótica de engagement comercial versus vendedor, não é? E a definição será, o fit, a ligação e a conexão que existe entre o cliente e o vendedor, e esta é a parte fácil, a que todos sabem responder. A pergunta-chave é porque é que é tão importante o engagement. E o engagement tem como grande vantagem uma coisa muito simples, que é apelar a um princípio básico do ser humano, que é o princípio da preguiça, não é? Portanto, quanto maior o engagement, menor é a taxa de esforço físico e mental da parte do meu cliente. E este é o foco onde deve estar, não é? É claro que sim, Filipe, plenamente de acordo, não é? Portanto, se alguém me apresenta uma coisa que eu percebo que me vai retirar ou reduzir a minha taxa de esforço físico e mental, ok, ainda que eu esteja disposto a pagar um pouco mais por isso, ok, claro que sim, tal e qual como falamos hoje em dia, o nosso tempo é valiosíssimo, e portanto se eu tenho uma solução que me permite, ainda que o retorno que eu tenha a pagar para essa solução seja um valor um pouco mais elevado, ok, claro que sim, eu estarei disposto a fazer isso. Porquê? Porque eu estou a dar prevalência a valorizar uma outra variável, por exemplo, o fator tempo. Portanto, aqui estou perfeitamente alinhado com a questão com a questão do Filipe. Em relação à primeira questão, o tipo de cliente é definido pelo tipo de produto. Ok, na base e na essência, claro que sim, não é? Por exemplo, eu nunca serei cliente de uma loja de motas porque eu não gosto de motas. Portanto, ok, eu sou o cliente que não vai utilizar aquele tipo de produto no que isso diz respeito, e aqui numa visão mais global e mais transversal. Agora, quando o Filipe menciona aqui que o produto ou o serviço ajusta a atitude e o comportamento de consumo, eu aqui já coloco sempre algumas questões e é... Pode ser que, senhora. Nem sempre, nem nunca. É exatamente isso, não é? Há pessoas que já têm uma ideia muito clara e muito definida, ok, está tudo bem, portanto, não sei se será o produto que vai ditar, ou se é a atitude que leva o cliente a escolher aquele produto, ou ao inverso, não é? Portanto, se há um determinado produto que tem uma determinada notoriedade, ou posicionamento, ou status, ok, ele provavelmente vai-me condicionar a minha atitude quando eu vou adquiri-lo. Ok, exatamente. Portanto, estamos alinhados nisto. Olha, Paulo, eu distraí-me e o tempo passou a voar. E eu já reparei. Esse é um bom sinal, não é? É bom sinal. Uma hora passou a voar e eu dou sempre a oportunidade, e as pessoas vão ter na mesma essa oportunidade de colocarem as questões. Portanto, eu peço que, se tiverem alguma questão a colocar ao Paulo, alguma dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários para o Paulo poder responder. Enquanto isso, Paulo, e aqui numa perspectiva claramente já
já daquilo que está a ser assim a grande tendência, que já é quase uma pergunta obrigatória, não é? Normalmente havia aquela pergunta obrigatória que era projetos para o futuro, não é? E então, esquecendo essa parte, vamos falar do presente. E Certo. falando do presente, tu tens o teu site, pauloferreira.pt, ok? Certo. Relativamente aos serviços que tu tens, dizes uma coisa, tu trabalhas só Sales Coach, que outros serviços é que tu tens, Paulo? Sim, eu trabalho muito na componente de Sales Coaching, trabalho obviamente também aqui muito numa componente de liderança e coaching executivo. E, portanto, essa para mim também é uma parte importante. Tenho obviamente depois aqui a questão de parte de workshops sempre muito personalizados, portanto, eu só trabalho para empresas, portanto, não trabalho para público em geral, trabalho muito só para empresas, portanto, aqui muito na personalização do workshop para cada um dos clientes, portanto, em termos de público em geral, sou regularmente e muito agradeço ser convidado para palestras e para webcasts, como é o caso do teu, portanto, para partilhar alguma da minha meu pouco know-how que eu vou tendo aqui para partilhar, e portanto estas são as minhas áreas de atuação, portanto muito foco no Sales Coaching, muito com equipas comerciais, coaching executivo e a parte da liderança, e depois aqui a parte das palestras também, e aqui já de uma forma mais global e mais transversal. Muito bem. Para quem quiser seguir o Paulo nas redes sociais, temos então aqui o Paulo Ferreira no LinkedIn, ok? E também no Instagram. Correto? Isso mesmo. Sendo assim, Paulo, aqui eu vou que, entretanto, esperem aí, deixa-me ver. Ok, está-me a dar, deixa-me ver, estava-me a dar aqui um errozito a dizer que está a haver dificuldade em obter os comentários todos, mas enquanto eu vejo se caiu aqui alguma coisa ou não, entretanto não caiu. Vamos então ver aqui uma coisa, apenas aparece aqui a Maria João Pires a dar os parabéns pelo conteúdo. Então, sendo assim, Paulo, o que é que nós aqui temos? E o que é que eu gostaria aqui de perguntar-te? Que conselhos é que tu darias aqui aos profissionais de vendas, que no mercado atual que nós estamos a viver, têm a pretensão de se destacar, ok? Portanto, vamos imaginar que eu sou um vendedor e digo-te assim, Paulo, quero-me destacar no mercado, de que forma é que eu me posso destacar, tendo em conta que estamos em junho de 2024? Certo. Qual seria eu digo junho de 2024, que a minha pode aparecer uma ferramenta completamente nova que altere isto tudo, não é? Que vai revolucionar isto por completo. Portanto, estás a pedir para eu apelar aqui à minha bola de cristal, que é, ok, como é que será que é um futuro muito próximo? Tendo em conta os dados de hoje, o que é que tu me aconselharias para destacar? Olha, eu diria que em termos globais e transversais e com todas as evoluções que estarão inerentes daqui para a frente, e seguramente que serão muitas, eu continuo a acreditar que existem aqui alguns fatores-chave que para quem está no mundo das vendas continuará a ter que ser fundamental e crítico. Bom, em primeiro lugar, a questão da flexibilidade terá que continuar a ser aqui um fator crítico para cada um de nós, ok? Eu basicamente posso me posicionar no mercado como sendo o rei do óbvio ou nómada mental, portanto é uma escolha que está aqui de livre-arbítrio de cada um de nós, sendo que o mercado e as provas são do mercado não são minhas, não é? De todos aqueles que têm esta agilidade mental e os nómadas mentais serão aqueles que obviamente irão se ingrar, porque são aqueles que rapidamente têm capacidade para se adaptar rapidamente ao mundo em constante mudança. No seguimento disso, eu diria que abraçar a mudança, não negá-la, não contestá-la, não gastar energias com aquilo que não pode ser mudado, seria outro fator-chave, outro fator crítico para levar em linha de conta. Continuar a fomentar e a trabalhar a proximidade. Podemos ter canais distintos, ferramentas distintas, mas a proximidade é e tem que obrigatoriamente estar presente na ligação e na interação com a parte do cliente. Depois, um outro fator-chave que eu acredito piamente que o mercado continuará sempre a valorizar
é dupla CC, que é confiança barra credibilidade, ok? Como é que nós podemos fomentar a confiança e a credibilidade de forma contínua no mercado e junto àqueles com os quais nós trabalhamos. E depois, obviamente, aqui a parte da criatividade, que é o reinventar constantemente a nossa abordagem ou ao nosso cliente interno ou ao nosso cliente externo, e será sempre aqui um fator-chave e um fator crítico. Eu muitas vezes resumo isto tudo, alguém para ter sucesso, eu digo que de uma forma geral e global, em qualquer área de negócio, são precisas duas vertentes muito, muito simples. Ter bom senso e uma boa caixa de ar para respirar antes de falar. Muito bem. E já agora terminando com aquilo, já agora terminando com aquilo que muitas vezes é a frase que muito me caracteriza, que é muito isto, não é? Que é se levantares nos outros a suspeita de que és estúpido, não abras a boca para confirmar. Portanto, a não ser que tenhas a noção clara que vais acrescentar algo verdadeiramente de valor, se não tiveres essa noção, não o faças. Exatamente. Muito bem. Paulo, olha, o que é que eu gostaria aqui de dizer? Olha, eu no final de cada episódio, porque o objetivo do Parar para Vender é exatamente este, no fim de cada episódio, perante aquilo que foi transmitido, tentar estabelecer um plano de ação para quem nos ouviu. Muito bem. Olha, eu retirei aqui alguns apontamentos e eu vou dizer, e tu depois vais validar ou não, ou vais acrescentar, ou vais corrigir, ou então desligas só a câmara e eu percebo o que é que tu queres dizer. Sendo assim, Paulo, tendo em conta que nós, os gestores de vendas, tendo em conta que os decisores das empresas vivem 3 tipos de escassez, ou seja, o tempo, a energia e o dinheiro, e que trabalham com equipas comerciais que têm 4 gatilhos completamente diferentes: a novidade e surpresa, reconhecimento e significância, certeza e segurança, ligação e conexão. A melhor forma de obtermos uma perspectiva diferente será sempre através de alguém que venha de fora e que consiga dar estas competências às empresas. E daí é que se obtém então o tal Sales Coaching. Concordas com esta ideia, Paulo? Plenamente de acordo. Aliás, em cima disso, só mesmo para cimentar, eu diria que quase que aqui em forma de sugestão e não de conselhos, não é? Porque conselhos por norma são más experiências embrulhadas. Aqui numa ótica de sugestão, é muito todos os que estão nesta vertente e têm uma equipa para gerir uma equipa de vendas, portanto, acima de tudo, assumirem e desempenhar aqui cinco papéis importantes na parte do processo coaching. Portanto, o primeiro deles é ajudar a definir os objetivos e o caminho. O segundo, executar, ok? É ajudar a executar o plano de ação de cada comercial, aconselhar. Os sales coaches dão conselhos, ao contrário daquilo que muitas vezes é advogado noutras áreas de negócio, e eu percebo. Sales coaches dão conselhos, okay? Partilham a sua experiência. Alguém que já esteve na linha da frente, já esteve no terreno, dá um conselho. Um quarto papel que temos que assumir é o papel de desenvolver, ok? Desenvolver o conhecimento, as habilidades, os atributos de cada coachee, e depois, obviamente, aqui a parte do motivar, não é? Tendo por base cada um dos gatilhos e conhecendo muito bem cada elemento da sua equipa, tendo trabalhar. Portanto, eu diria que um primeiro ponto-chave é desempenhar de forma contínua os 5 papéis do processo coaching: definir, executar, aconselhar, desenvolver e motivar. Depois, uma segunda nota que eu gostaria de partilhar: estabelecer um ritmo regular e de frequência para o processo coaching, ou seja, isto tem que ser algo que tem que estar inerente à cultura interna da equipa comercial, ok? É estabelecer um ritmo regular e de frequência para a parte do processo coaching, e depois, obviamente, e aqui eu diria que é o maior investimento que muitas vezes alguns responsáveis de vendas terão que fazer, é liderar conversas de coaching de forma magistral, até porque essa é a maior ferramenta que nós temos para trabalhar. Portanto, como nota final, em cima do teu excelente resumo, era muito isto, ok? Desempenhar os 5 papéis, a fazer disto de forma recorrente e dominar as conversas de coaching de forma exemplar e magistral, sempre muito focado na alteração de comportamento futuro desejado. Olha, Paulo, muito obrigado por teres encontrado na tua agenda uma hora para conversarmos.
espero que nos voltemos a cruzar por aí em termos aí Seguramente que sim. de alguma experiência profissional que possa ocorrer. E só te peço um favor, não saias aí de trás da cortina que eu já me vou despedir de ti, está bem? Ok, muito bem. Então só um segundo. Então, eu quero vos agradecer. Hoje tivemos aqui um convidado que trouxe conteúdo muito, muito bom. No próximo episódio, olhem, o próximo episódio vai ser o primeiro episódio que não vai ser em língua portuguesa. Portanto, eu vou ter aqui uma convidada internacional e, olhem, vai ser mais um episódio para falar sobre vendas, de uma perspectiva diferente, mas em breve será lançado o episódio, será lançado o tema. Até agora, olhem, aquilo que eu vos sugiro é exatamente isto. Se querem crescer, obtenham perspectivas de outros, seja através do Sales Coaching, seja através de outras metodologias, mas que aquilo que nos permite, acima de tudo, a essência do Sales Coaching ou do treino de vendas é o quê? É que a tecnologia pode nos ajudar, mas aquilo que nos vai ajudar a atingir resultados cada vez maiores vai ser a relação com as pessoas. Muito obrigado e até ao próximo episódio.